Olá pessoal, hoje eu estou de volta aqui no bairro da Urca, no Rio de Janeiro para mostrar uma das principais atrações turísticas da cidade. Em 2021, eu fiz um vídeo mostrando o bondinho, mas agora em 2023, tive a oportunidade de voltar e vou apresentar ele para aqueles que ainda não viram e contar um pouco mais da história. O bondinho do Pão de Açúcar é na realidade um teleférico. O seu nome vem da semelhança dos carros de teleférico com os bondes que circulavam na época no Rio de Janeiro. Ele liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro do Pão de Açúcar. No ano de 1908, o governo federal, com o apoio do então prefeito da cidade Francisco Pereira Passos, resolveram comemorar o centenário do decreto de abertura dos portos às nações amigas, mas o real motivo, no entanto, era o de apresentar a nova capital da República, que sofria uma urbanização às diversas autoridades nacionais e estrangeiras que a visitaram. O bairro escolhido para a criação dos pavilhões foi a Urca. À vista da Baía da Guanabara, considerada uma das paisagens mais belas do mundo, era o atrativo que levava curiosos a escalar o Pão de Açúcar. Para mostrar o desenvolvimento das técnicas de engenharia, o engenheiro Augusto Ferreira Ramos idealizou um sistema teleférico que facilitasse o acesso ao cume do monte. Quando o teleférico foi construído, só existiam dois no mundo: o teleférico de Monte Olias, na Espanha, com uma extensão de 280 metros e que foi construído em 1907, e o teleférico de Vétéron, na Suíça, com extensão de 560 metros, construído em 1908. Ramos precisou recorrer financeiramente a pessoas da alta sociedade carioca como Eduardo Guime e Raimundo Ottoni de Castro Maia. Para construir o teleférico, foram necessários mais de 400 operários escaladores, cada um subindo com algumas peças para o topo dos morros da Urca e do Pão de Açúcar para que fossem montadas. Um guincho auxiliou na subida dos cabos de aço. Até hoje é possível ver os pinos que foram colocados por estes escaladores na rocha na subida pelo costão do Pão de Açúcar. Os carrinhos na época tinham capacidade para 22 pessoas e foram importados da Alemanha. Em 27 de outubro de 1912, é inaugurado o trecho Praia Vermelha até o Morro da Urca. 3 meses depois, em 18 de janeiro de 1913, já ia até o Alto do Pão de Açúcar. Em outubro de 1972, uma segunda linha paralela foi inaugurada, e os cabos de aço e o bondinho foram trocados. As novas cabines importadas da Itália tinham capacidade para 75 passageiros. Com mais espaço e 2 bondes em funcionamento, o fluxo aumentou de 115 para 1.360 passageiros por hora. Posteriormente, a capacidade foi reduzida para 65 por questões de conforto. O bondinho já foi cenário de filmes como 007 Contra o Foguete da Morte, em 1979, e ainda em 79, o equilibrista Steven McPeak caminhou sobre o cabo de aço no trecho mais alto do percurso do bondinho. O bondinho funciona diariamente, das 8 às 20 horas ao longo de 2 rotas, uma ligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e outra ligando o Morro da Urca ao Pico do Pão de Açúcar. A primeira linha, Praia Vermelha, Morro da Urca, possui uma extensão de 600 metros e a velocidade máxima durante a viagem é de 6 metros por segundo, 21,6 km por hora.
A segunda linha, Morro da Urca, Pão de Açúcar, possui uma extensão de 850 metros e a velocidade máxima é de 10 metros por segundo, 36 km por hora. A capacidade atual é de 65 passageiros por viagem.
o trajeto de cada linha é realizado em aproximadamente 3 minutos, a capacidade é de 1.200 passageiros por hora. Mais de 40 milhões de pessoas já circularam no bondinho. Espero que tenham gostado da vista de cima dos morros da Urca e do Pão de Açúcar, e se inscrevam no canal, deixem seu like, façam um comentário e compartilhem com os amigos. E isso ajuda o canal a crescer e trazem mais matérias para vocês. Um forte abraço e nos encontramos por aí!